Bendito seja o nome do Senhor. Então, gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse tema. Talvez vocês olhem a imagem e dizem, o que é isso? Alguém tem uma ideia do que é isso? Não escutei. Broa? Broa de milho. Alguma outra ideia? Sal? Pronto. Foi em cima. Alguém que já falou do maná? O que é maná? Então, hoje vamos falar sobre esse texto bíblico, o que significa o maná. Então, o tema desta mensagem é surpreendidos com o que Deus nos dá. Amém? Todos nós recebemos coisas de Deus, mas você já pensou, já parou para imaginar que Deus dá sempre mais do que eu e você merece? Deus dá muito mais do que eu e você precisa. A gente que às vezes é insatisfeito, acha que é pouco, não é mais, quer mais, mas Deus ele sempre dá o que nós precisamos, Ele dá mais do que nós desejamos e Ele sempre nos surpreende com a maneira com que Ele nos dá. Então convido vocês a meditar um pouco nesse tema. Então nós vemos o que aconteceu aqui. Então o povo de Israel saiu do Egito e lá eles eram escravos. Preste bem atenção. O povo de Israel no Egito era escravo. Eu e você, nós éramos também escravos. Jesus nos comprou. Amém? Escravos do pecado. Reservados para a morte eterna. Mas Jesus Cristo chegou e nos comprou, nos libertou. E o povo de Israel estava no deserto, de repente disseram, olha, tá certo, Moisés, que você nos tirou do Egito, agora a gente está aqui no deserto, e a comida, essa comidinha do deserto, de viagem, de acampamento. Sabia, Moisés, no Egito a gente era escravo, apanhava, a gente tinha cebolas, a gente comia carne. Aí começaram a murmurar contra Deus. Aí vamos ver o que aconteceu. Mais na frente, no capítulo 14, diz, vocês estão querendo comida? Eu vou mandar comida. Então vamos ler o texto. Deus escuta nossa adoração e também a nossa reclamação. A gente gosta de orar, adorar a Deus, né? Mas às vezes no seu coração, na sua alma, você é uma pessoa que reclama de tudo. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Em tudo dai graças. Romanos 8:28 diz, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que acontece na nossa vida não é por azar. Deus tem um controle de tudo. Amém? Então, que possamos utilizar a nossa boca mais para adorar e menos para reclamar. Estão de acordo? Mesmo ser mais difícil, né? O que é mais fácil, adorar ou reclamar? Reclamar, eu vou dizer, para mim é reclamar. Mas eu vou adorar ao Senhor. Eu vou te adorar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, porque independente, qualquer coisa que aconteça comigo, o Senhor tem um controle, o Senhor me comprou. Se eu estou vivo, a minha vida é para ti. Se eu morrer, é para ti. Amém? Paulo escreveu aos Filipenses, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Eu saio ganhando. Na verdade, é verdade que ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer viver. Mas ele entendeu perfeitamente o que significava viver uma vida de comunhão com Deus. Leiamos o texto. Êxodo capítulo 16. Nós vamos ler o texto em partes. Então Arão estava falando a todo o povo. Eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Êxodo 16:11. E o Senhor disse a Moisés, eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Nesse momento lá, Deus não ouviu louvor, nem adoração.
Ele veio porque ele ouviu a reclamação do povo. Um povo que reclama. É tão bom quando Deus se manifesta por causa da nossa adoração, né? Mas às vezes Deus tem que manifestar por causa da nossa reclamação. A gente reclama tanto e diz, Deus se apresenta e diz, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito nessa mulher, nesse homem aí que só reclama. Eu vou mostrar a minha glória para ele, para que ele aprenda a depender de mim. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. Versículo 13. Apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. Foi tanta codorna, eles queriam carne, foi tanto churrasco que eles não davam nem conta. É como se você pedir, eu quero carne, é como se caísse quilos e mais quilos de picanha na sua volta e você dizer, o que eu vou fazer com toda essa carne? Foi um pouco isso que aconteceu. Estou contextualizando o texto para brasileiros e portugueses, né? É como se chovesse bacalhau. Vocês querem bacalhau? Vão bacalhau. Né? Então, se coma até não querer mais bacalhau. Vocês estão pedindo comida? Então eu vou mandar. Segundo lugar, Deus sempre se manifesta de maneira inédita. Tem gente que quer surpreender a Deus. Ninguém consegue surpreender Deus. Deus nos surpreende. Já viu que você pede uma coisa e às vezes Deus dá outra? Você fica assim, por que ele deu isso? Mas você vai entender depois. Por quê? E por que ele não respondeu da maneira que você esperava? Porque Deus é sempre inédito. Inédito é uma coisa nova. Então, nunca ninguém tinha visto codornas cair do céu. Nem no passado, nem hoje. Você já viu alguma vez? Cair assim, vinha, já pensou inválido, um monte de codorna chegar ali. Nunca vi. Foi uma maneira inédita. Agora eu fico pensando, Deus, me ajude a crer mais em Ti, porque o Senhor sempre me surpreende. Nunca nós vamos dizer, eu já sei o que vai acontecer. Nós não sabemos. Deus tem o controle de tudo. Ele se manifestou de uma maneira inédita. Versículo 14 de Êxodo 16. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada do chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então, perguntaram uns aos outros, o que é isso? Moisés lhe disse, isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Aí, quando eu estava preparando a mensagem, eu fui pesquisar, né, a palavra maná. E exatamente é uma palavra que é utilizada para fazer pergunta. No hebraico, se você quer fazer uma pergunta, maná. O que é isso? É isso, na verdade, a tradução da palavra. O que é isso? Você pega uma coisa assim e pergunta, maná? Aí a pessoa vai responder que ele sabe ou não sabe o que é aquilo. O que é isso? Então, era algo tão novo que todo mundo ficou perguntando, o que é isso? O que é isso? Que eles decidiram chamar aquilo de o que é isso? O que é isso? Eles ficaram era algo tão inédito que o nome ficou. O que é isso? Vamos comer o que é isso. Maná significa o que é isso. Eu fico pensando, Senhor, quantas vezes que o Senhor nos dá maná e a gente fica perguntando, o que é isso? O que é isso? A gente quer ter resposta para tudo, né? Nós vemos num mundo que todo mundo quer ter resposta para tudo. Mas às vezes, Deus nos surpreende com o maná. E aí, o que aconteceu? Deus, em terceiro lugar, surpreendidos com o que Deus nos dá. Deus nos dá a quantidade que precisamos. Lindo isso, né? Quem se lembra o texto da multiplicação dos pães? Jesus, a multidão, um menininho,
com 5 pães e 2 peixinhos. Então, Jesus disse, mandai assentar a toda essa multidão, era 5.000 homens, crianças, mulheres, adultos, senta. Jesus multiplicou aqueles pães. Todos comeram, diz o texto, e sobrou quantos cestos? 12. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Até Judas levou o cestinho dele. Até Judas. Jesus já sabia quem era o Judas, né? Aquele que ia traí-lo. Deus, ele sempre dá na quantidade exata. Os discípulos trabalharam tanto para ajudar na distribuição. Deus dá sempre a quantidade que nós precisamos. Então, o que aconteceu aqui? Êxodo 16, 16. Esta é a ordem que ele deu. Deus. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família. 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais, outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais e não faltava nada aos que tinham pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Lição para mim e para você. O que Deus dá para você pegar, pegue. Pegue. Pegue o necessário para você. E Deus se encarrega de fazer o resto. Amém? E o que aconteceu aqui? Por quê? Porque Deus sempre vai provar a nossa confiança nele. Deus sempre vai provar a nossa confiança. Só vai acabar a provação quando a gente chegar no céu. Amém? Muitas vezes nós se esquecemos que Deus também nos prova, eu e a você, Ele coloca a gente à prova. Para saber qual é o objetivo. Deus faz isso para brincar? Como se a gente fosse robozinho? Não. Ele nos prova para ver aonde está o nosso coração. Amém? Porque quando nós somos provados por Deus, nós revelamos quem realmente somos. Não é verdade? Aonde está a nossa confiança? Você vai chegar numa encruzilhada que você vai dizer, ou eu entrego completamente a minha vida ao Senhor e confio nele, ou senão não vale a pena seguir em cima do muro. Mas se a gente confia no Senhor, sabe, dizendo, Senhor, aconteça o que acontecer, eu quero confiar em Ti. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, nada escapa à Tua mão. Deus prova a nossa confiança. Que possamos ser achados fiéis a Ele. Amém? Deus prova a nossa confiança. E Deus provou em relação ao maná. O que aconteceu? Versículo 20 de Êxodo 16. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. E Moisés ficou muito irritado com eles. Então Moisés lhe disse, ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Todas as manhãs cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No 6º dia, pegavam o dobro, isso é, 4 litros por pessoa. E os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. Então, Deus disse, eu vou dar comida para vocês. Agora, eu quero que vocês desenvolvam uma dependência. Quero que vocês se tornem dependentes. Já viu alguma pessoa que é dependente de um vício? Tem pessoas que são viciadas no cigarro. Então, tem que comprar o maço de cigarro. Se não tem o cigarro, ele começa a tremer, fica nervoso, fica irritado, aí, né, fica descontrolado, porque falta. Já pensou pessoas que são viciadas na droga, dependentes de drogas? Eles precisam daquela quantia. E Deus, Ele não quer que ninguém fique drogado ou fique bêbado, mas Ele deseja que nós sejamos dependentes dEle. Temos fé e confiança nele. Então diz, pega 2 litros,
Mas teve gente ali que dizia, eu vou pegar 4. Então ele já estava com medo. Ficou pensando, Deus disse que vai mandar, mas será que ele vai mandar? Essa era a reação das pessoas. Será que ele vai mandar amanhã? Então, ó, eu vou logo pegar hoje o dobro. Aí pegou lá um monte. No outro dia, estava tudo cheio de bicho. Podre. Não tinha nem geladeira naquela época, né? Mas que lição eu e você aprende nisso? Nós precisamos confiar em Deus. Ele é o provedor. Um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, aquele que provê. Amém? Ele provê, não deixa nada faltar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, olha como Deus olhou os detalhes. E disse, então eu vou fazer o seguinte, acho que mudou ali a consistência do maná. Como se eu disse, eu sei que no meio desse povo tem gente que ainda vai levar e vai estragar, vai ter bicho, porque eles não estão escutando Moisés. Então eu vou fazer o seguinte, agora vocês vão pegar 2 litros e depois o que ficar vai derreter, vai desaparecer. Olha que algo extraordinário, né? Para o povo não pegar. Agora, Deus disse, quando chegar na sexta-feira, que o sábado é o Shabá, que significa descanso, vocês vão pegar o dobro, porque no sábado não vai cair. Lição da dependência do Senhor até para o descanso. Nós devemos guardar o descanso. Seja sábado, o Shabá era para o judeu. Tem o seu tempo de descanso. Eu tenho pessoas que nesse mundo trabalham que nem louco, não respeita o descanso, não respeita as horas de sono, não tira férias. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Trabalha, que nem um louco. Para ter mais, está fazendo que nem o povo aí. Vai juntando e o dinheiro entra por um lado e sai pelo outro. Entra por aqui e desaparece ali. Aumentou o dinheiro, aumentou as dívidas. Mas se a gente confia no Senhor, Ele cuida de nós. Amém? Então, guarda essa lição para você. Descanse no Senhor. Descanse a sua mente. Descanse o seu coração. Descanse o seu corpo. Não vale a pena correr atrás do vento, a gente nunca vai pegar o vento. Mas o Senhor cuida dos seus enquanto eles dormem. Olha, está na Bíblia, nos Salmos. Nós dormimos, o Senhor está cuidando, está velando por nós. Sabe a mamãe quando pega o bebezinho recém-nascido e coloca no berço? O menino já dormiu, já mamou, está ali. Aí a gente tem que orar e falar, mamãe, pode ir agora descansar, mas a mamãe fica ali velando, né? Apreciando aquela beleza no berço, né? Tá lembrando das mamães que estão aí, né? Com os bebezinhos? Que coisa mais linda. Deus, Ele vela por nós. Ele fica nos olhando. Estou aqui. Não temas, não tenha medo. Eu cuido de você. Amém? Não temas. Para relembrar aqui que na Bíblia existe a palavra não temas 365 vezes. O que você aprende com isso? Todo dia Deus está dizendo para mim, não temas, não temas, não temas, eu estou contigo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz, Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. É interessante aqui esse versículo de Deuteronômio, foi exatamente esse texto que Jesus Cristo utilizou quando ele foi tentado por Satanás. Já leu o texto? Satanás se apresentou quando Jesus estava jejuando, levou ele a um lugar bem alto e disse, olha, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. O que Jesus disse para Satanás? 4, Jesus respondeu, as Escrituras afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive da palavra de Deus. Nós devemos reconhecer os planos e a ação de Deus. Versículo 31. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse, o Senhor Deus mandou
que fossem guardados 2 litros de maná para que, no futuro, os nossos descendentes possam ver o alimento que Ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque na presença de Deus. Aqui está falando da arca. A fim de serem guardados para os nossos descendentes. Todo mundo já ouviu falar da arca do povo de Israel. Tinha 3 coisas dentro da arca: as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, tinha a vara de Moisés que floresceu, e o terceiro utensílio era 1 litro, uma vasilha com 2 litros de maná, dentro da arca. E Deus disse: guarda aí, para que o povo nunca se esqueça. Por quê? Porque um dia, quando o povo de Israel chegou na fronteira com a terra de Canaã, acabou o maná. Até hoje, nunca mais caiu maná. O que eu aprendo com isso? Olha, maná é algo que vem do céu, amém? Para nós que estamos aqui na terra, os filhos de Deus, o povo de Deus, e é apenas um gostinho, que quando nós entrarmos na terra prometida, não vai precisar mais do maná, porque na terra prometida vai ter a presença de Deus, vai ter tudo que nós precisamos. Então lembra lá que os 2 espias, Josué e Caleb, que entraram na terra, antes dos 40 anos de deserto, eles viram que naquela terra era uma terra que mana leite e mel. Olha só que interessante, né? O maná tinha gosto de mel. A terra que Deus disse: eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Vai ter alimento em abundância. É uma região desértica. Quem for hoje em Israel vai ver. A região continua desértica, mas Deus continua fazendo milagres. Eles produzem tudo em Israel. Até exportam numa região desértica. Mas Deus continua mantendo a promessa dele para com o povo de Israel. Deus é Deus, amém? Deus é fiel. Que nós possamos aproveitar daquilo que Deus nos dá, sabendo que é apenas um gostinho pequenininho do que nos espera na eternidade, amém? Nós estamos indo para uma terra, a terra prometida, a presença de Deus, onde nunca vai faltar mais nada, vai ter tudo em abundância, amém? Essa é a nossa esperança, de um dia encontrar o Senhor face a face. Então eles colocaram ali, então, versículo 35, durante 40 anos os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até chegarem à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Para essa conclusão, gostaria de ler João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 31 a 35. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as Escrituras. Do céu, ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Amém? Olha, quando eu li esse versículo eu me arrepio, porque Deus, nós cremos na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Jesus não tinha nascido nessa época, que ele estava no deserto, mas a Trindade estava junto. Então, o próprio Jesus estava ali. Mas depois Jesus se apresentou e disse: eu sou o pão que desce do céu. Quem dá o verdadeiro pão é o meu Pai. Versículo 33. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre esse pão, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim, nunca mais terá sede. Aqui Jesus está se apresentando como dizer: olha, eu fui um símbolo, o maná que caiu para eles simbolizava a minha presença para eles. Mas Jesus se apresenta: eu sou o pão da vida. Hoje, Jesus Cristo é o nosso alimento espiritual. Amém? Quem tem Jesus na vida está sempre bem alimentado. Quando as coisas não estão indo bem, a gente tem que colocar a pergunta, né? Será que eu estou recebendo este pão, que é Jesus?
Ele é o pão da vida. Quem crê nele nunca mais terá fome. Quem crê nele, quem crê em Jesus, nunca mais terá sede. Isso fala da fome e da sede espiritual. Então, só para recapitular, nós somos surpreendidos com o que Deus nos dá, porque Deus escuta a nossa adoração, também às vezes nossa reclamação. Deus sempre se manifesta de maneira inédita. Deus nos dá a quantidade que precisamos. Deus sempre prova a nossa confiança. Deus deseja que o descanso seja respeitado. E nós devemos reconhecer os planos e a ação de Deus. Convido você para fechar os seus olhos. E nós vamos orar juntos a Deus neste momento. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Querido Deus, estamos aqui. Somos o teu povo. Estamos aqui nesta terra. O Senhor nos deu, o Senhor permitiu que nós nasçamos e vivamos aqui. Mas o Senhor vê a nossa vida como algo eterno. O Senhor conhece a duração da nossa vida nessa terra. Sabe quantos dias de vida ainda nós temos diante de nós? Mas nesta tarde, nós queremos relembrar, nós queremos admitir que somos dependentes do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, agir como este povo que não obedecia os teus mandamentos, sempre fazia diferente do que o Senhor tinha falado. Mas o Senhor é o nosso pão, o alimento para a nossa alma. O Senhor é o nosso maná. Ó Deus querido, prepara-nos para o dia que nós vamos entrar na terra prometida, na Tua presença, onde não precisaremos de mais nada desta terra, porque o Senhor vai ser a nossa luz, o Senhor vai ser a presença que nos inunda, o Senhor vai ser para sempre e por toda a eternidade o Deus Todo-Poderoso manifestado. E nós somos Teus filhos, fortalece a nossa fé, ajuda-nos a confiar em Ti. O Senhor conhece o sofrimento, as provas de cada um de nós, mas não nos deixe, ó Deus, nos afastar do Senhor, mas que possamos manter firme a convicção, a confiança no Senhor, sabendo que o Senhor nos escolheu e o Senhor tem preparado algo bom para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece a nossa fé nesta tarde. Ao sairmos daqui e voltar para a nossa casa, para os nossos afazeres nessa semana que se inicia hoje, queremos nos lembrar que o Senhor vai nos dar o necessário dia após dia, como nosso alimento espiritual, como nosso alimento físico. O Senhor não vai deixar faltar nada, mas ajuda-nos, ó Deus querido, a confiar no Senhor todos os dias da nossa vida. Ajuda a Tua igreja, ajuda cada um de nós. Tudo isso nós te pedimos em nome daquele que é o pão da vida, a luz do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.